Você está no Palavrão. Hoje, Lincoln no Limbo, do George Saunders. Mas não esquece de se inscrever no canal, Insta, Facebook, estamos em tudo que é lugar. Vai lá. Fala moçada, grande livro, vencedor do Man Booker Prize, este Lincoln no Limbo, que traz aqui a foto fragmentada do Abraham Lincoln, grande presidente, tem estátua em Washington, um cara forte, sólido, grande herói americano, que tem a sua história ligada à 13ª emenda que acaba com a escravidão nos Estados Unidos e também mantém unido o seu país durante a Guerra de Secessão. E esse é justamente o fundo histórico que a gente acompanha nessa grande história aqui. Cara, tem uma questão narrativa aqui que eu acho sensacional. São 166 narradores, certo? Sejam eles vozes de fantasmas, vozes de autores que realmente, efetivamente escreveram livros sobre o presidente, sobre sua vida, sobre as festas que ele dava, declarações inventadas ou não, a gente não sabe, das pessoas que trabalhavam na casa do presidente, e isso vai se juntando e traçando um panorama do que foi um dos principais episódios da vida desse cara aqui. Por quê? Se você está pensando que a gente está aqui lendo um livro sobre história ou um romance histórico, não tem nada disso. Esse é o grande mérito desse livraço aqui, que é a humanidade que o autor consegue passar da vida do presidente. E na verdade esse Lincoln que aparece na capa aqui, esse nome Lincoln, não faz referência ao presidente, mas ao filho dele. Eu não conhecia essa história e ela é bem interessante. O Lincoln perdeu um filho chamado Willie quando esse moleque tinha 11 anos de idade. E parece que isso completamente tirou de órbita aquele homem tão importante para o país naquele momento, porque ele já estava na sua seu primeiro mandato, e o país pegando fogo por conta da Guerra do Sul contra o Norte, ele perde o filho e fica completamente abalado. Dizem que ele vai até o mausoléu do filho várias vezes e abraça o cadáver do moleque, o moleque morto, e não se conforma que aquele filho se foi. Com 11 anos, vítima de febre tifoide. Então, quando a gente começa essa história, a gente percebe a vida do presidente, ele tendo que dar uma festa, pensando nas questões políticas para manter o país unido. E o que vai acontecer é que nessa noite, várias pessoas olhando, a gente percebe que o moleque vai morrer. E vai parar no limbo, pela tradução aqui no português, que no inglês se chama bardo. O bardo é a anticâmara, para onde o sujeito, na tradição do budismo tibetano, vai reencarnar. Então, após a morte, você fica no bardo ali, dando um tempinho e tal. E esse moleque vai aparecer nesse bardo. Nesse bardo, nesse limbo, a gente vai ver os dois principais personagens, que eu colo no nome aqui porque eu nunca esqueço, nunca lembro, quer dizer, que é o Hans Wolfmann e o Roger Bevis III. O primeiro ali, o Wolfmann, a história começa com ele, é muito engraçado, porque essa história é assim, gente, é como a vida, é para rir, para chorar, você fica, claro, triste por conta da morte do menino e da alucinação que o pai está ali sentindo, a tristeza, o luto, e também você dá risada, ver essa comédia louca que é a vida. Esse cara, ele morre com uma ereção, então ele aparece lá no bardo de pinto duro, tá? Por quê? Porque ele casa com ele é um homem mais velho, vai casar com uma menina mais nova, ele respeita ela tal, e fala que, se a gente só for amigo, imaginar aqueles casamentos das antigas, arranjados, se a gente só for amigo, tá bom. E aí, com o passar do tempo, ela começa a gostar dele, fala assim, a gente pode consumar o casamento. E quando eles vão consumar, ele acaba morrendo, cai uma viga em cima dele. Outro, que é o Roger Bevis, ele tem um amante, ele é gay, tem um amante, o amante o abandona e ele comete suicídio e vai parar lá também, se arrepende do suicídio, fala, por que eu fiz isso, que besteira, tal. Os dois vão receber ele, o Willie, entre tantos outros personagens que estão ali, os personagens fantásticos. Então, uma história, dentro do panorama da literatura atual, bem diferente. E isso que eu gostei muito. Uma das coisas que eu mais gosto nesse romance é a questão da escravidão que está ali,
por trás de tudo isso. A gente vê um personagem e no final do vídeo vai ter uma leitura minha de um trecho bem interessante, né, onde um tenente, né, ele vai falar sobre os escravos dele, como ele manda nos escravos dele. Tem um outro escravo que aparece, um fantasma escravo, que ele está arrependido de ter tratado bem, de ser um puxa-saco do seu patrão. E aí você pensa, né? Também é uma questão meio que você não sabe para onde correr, né? Você entende por que é que ele passou a vida bajulando os seus patrões. Porque ele não queria morrer, porque ele tinha medo, ele queria ascender um pouco, mesmo na condição de escravo, né? Talvez trabalhar dentro da casa grande e tal. E a gente vê isso, eu lembrei agora também, muito em filme de nazistas e judeus, a relação, né, de muitos judeus que não se insurgiam contra aquilo, né? E por quê? Porque é uma relação de medo, é uma relação completamente desigual, aonde, né, por medo justificável, por conta da sua própria vida, o sujeito trata bem o seu algoz, buscando favores deste. Então ele, quando aparece no bardo ou no limbo, ele se mostra muito, mas muito mesmo, arrependido, né? Porque deixaram ele morrer num passeio, ele estava mal, ele cai lá e ele fica morto, estirado lá e ninguém vai tentar recuperá-lo. E ele achava que talvez a família branca fosse recuperar ele. Outro centro é justamente o luto do Lincoln, né? E como o filho dele que está ali olha o pai, olha a tristeza do pai, e os fantasmas falam, não adianta, não tem muito o que fazer, você tem que deixar seu pai ir, e a gente vai acompanhando isso. Então quem está procurando essa figura sólida como a estátua do Lincoln em Washington não vai encontrar. Vai encontrar um homem de carne e osso, né, em toda a sua humanidade, e um país pegando fogo, extremamente belicoso, se destruindo, a loucura que é a guerra, a loucura que é a nossa vida, e imagino quem perde um filho também deve passar por esse inferno. Este é o Lincoln no Limbo, imperdível, premiadíssimo, do George Saunders. Beleza? O palavrão fica por aqui, acompanha a leitura do trechinho que eu selecionei para vocês. Saca só agora o tenente Cecil falando sobre os seus escravos, como ele domina, como ele manipula seus escravos. Olha aqui, né? Pancada. Era uma coisa boa humilhar assim aquele neguinho aos olhos dos outros. Com a mensagem se espalhando, o comportamento de todos melhorava. E no dia seguinte de trabalho, até mesmo o mais parrudo daqueles neguinhos baixava a vista. Porque era eu quem tinha o chicote e a pistola. E cada neguinho sabia que, se me ofendesse, teria de pagar naquela noite. E que minha cobrança por sua ofensa seria a mais querida dele, que eu abriria a porta dele com um pontapé e puxaria para fora a sua neguinha, levando-a para os meus aposentos, e que a distração da noite começaria com aquele carvão bem quentinho. Por isso, meus campos eram tranquilos, e quando eu dava alguma ordem, dezenas de pares de mãos corriam para obedecer, aqueles olhos amarelos e cansados me fitando para ter certeza de que eu tinha notado de quem eles eram, e assim os dispensasse dos meus prazeres. Dessa forma, eu convertia os neguinhos em aliados e os tornava inimigos uns dos outros.